Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, e vocês como é que passaram a semana de folga aí? Tudo bom, né? Então tá ótimo. Bom, eu já tava com saudade da escola, né? Uma semaninha assim, não dá nem pra gente descansar direito, aí eu falava, ai, vou gravar a aula, daí não tinha que gravar, nossa. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Então, a gente já conversou sobre isso, né? Agora eu vou começar aqui então o capítulo 2, que é criação e proposição. E vamos trabalhar mais pausadamente, né, para esse capítulo aqui fazer sentido para gente. Então ele começa aqui o capítulo contando a história do Mochileiro das Galáxias, que é uma série de livros, é uma ficção, né, que conta aí que eles moram lá num mundo distante e as pessoas eles querem encontrar uma resposta para a própria vida e eles não conseguem encontrar essa resposta. Então, eles criam um computador, né? Um computador hiper inteligente que chama Pensador Profundo. E fazem essa pergunta para o computador: qual seria a resposta para a própria vida e da existência? E o computador fala: eu preciso de 7 milhões de anos para dar essa resposta. Então o computador não consegue dar essa resposta. Daí ele demora um tempo e fala: a resposta é o número 42. Quer dizer, é uma grande sátira, né? Eles estão tirando sarro, porque o criador, né, o Scott Adams, na verdade, ele é assim, ele é um mestre da sátira. Ele é ateu também, né? Então, ele nos livros dele, nas coisas que ele deixou escrita, ele fala: como que as pessoas querem uma resposta para a vida se elas ao menos têm perguntas para a vida? Porque quais seriam as perguntas, né? As perguntas para a vida, por exemplo, ah, por que eu existo? Para onde vou? Quem eu sou? Né? Após a morte, o que acontece após a morte? Essas são as perguntas, né, da existência humana. E não temos resposta para isso. Normalmente, as respostas para esse tipo de pergunta é muito comum a gente encontrar na expressão artística. Então, por exemplo, aqui ele vai, nós vamos estudar como que a arte trabalha com esse tema, né, da existência humana, né? Então nós vamos usar exemplos, dois exemplos ele vai dar aqui. Primeiro é a arte sequencial. Nós vamos trabalhar a arte sequencial e ver como que esse tipo de arte trata dessas questões existencialistas, né? Através das tirinhas. E o outro exemplo que ele dá aqui é de um papiro. Ele diz aqui que o papiro, esse papiro que nós vamos estudar de um sacerdote, Ani, ele é assim o precursor da arte sequencial. Depois eu vou analisar com vocês e a gente vai perceber o quê? Que é uma sequência de imagens que se repete ali naquele papiros, né? Onde o Ani está sendo julgado se ele tem direito a entrar ali no reino dos mortos, né? Então é muito interessante. Eu estava vendo aqui, né? E o que que a gente percebe? Que esse nicho aí das histórias em quadrinhos, que é, no caso, a tirinha que nós vamos analisar, é assim um ramo de artes gráficas que assim cresceu demais e tem muito espaço hoje no mercado, né? A gente sabe que antigamente até o papel ele era inferior, mas hoje você tem assim gibis e esse tipo de arte aí sequencial, que é feito até em papel couché, que é aquele papel de excelente qualidade, assim. Então, tem muita venda esse tipo, muita procura, né? Por quê? Será? Nós vamos ver por que que isso aí atrai tanto as pessoas. A gente sabe que geralmente eles trabalham com ícones, né? O que que é o ícone? É uma coisa que representa. Então, por exemplo, aqui a primeira tirinha que ele vai analisar aqui é uma tirinha de um outro americano, de um cartunista americano chamado Scott Adams. Então, Scott Adams, assim, ele conta como que ele abriu mão do trabalho dele de escritório e passou a fazer desenhos, né? O cartoon, no caso, o desenho cartoon. Então, essa tirinha do Dilbert aqui e o seu cão, ela é assim, ela é uma sequência super aprimorada no que diz respeito a tirinhas, né?
Por quê? Porque o Dilbert, ele representa, assim, o pensamento do homem, né? E o cão também. Então, o que que ele fala aqui, ó? Minha vida não tem propósito. Aí o cão fala para ele: coce as minhas costas. Aí ele: você está querendo dizer que o propósito da vida é servir aos outros? E o cão responde: cão responde. E isso faz com que, aí ele mesmo, isso faz com que eu me sinta útil. Aí o cão, eu penso que nós dois encontramos algo que funciona. Quer dizer, ele está se sentindo útil, que é uma questão existencialista, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não sabe questões da sua própria existência, né? Às vezes você se vê perdido, sem saber o que fazer. Então aqui ele está tratando justamente dessa questão existencialista. E o cachorro fala: então encontramos uma coisa legal para nós dois. Você arrumou um propósito da sua vida, que é servir alguém, e eu arrumei o que eu queria, que é você ficar coçando as minhas costas. Então é interessante a gente pensar por esse lado aí, né? Que da questão existencialista mesmo do homem, porque todas essas perguntas elas sempre acompanharam, né? Essas dúvidas a respeito daquilo que a gente não conhece, dessas questões, desde você vê, o papiro é de 3.500 anos antes de Cristo. Quer dizer, eles já estavam preocupados ali com aquilo que tinha depois da vida, né? Do além-vida, da vida após a morte, que é uma questão existencialista também. O homem, ele tem esse tipo de preocupação. Aliás, desde que o homem surge, esse tipo de preocupação acompanha o homem. Então, aqui é isso que nós vamos analisar, né? Uma tirinha e o papiro aqui de Ani, que é interessantíssimo também, né? Mas o que eu quero deixar de tarefa para vocês, porque na nossa live eu vou, eu vou aprofundar, né, esse assunto. Eu quero que vocês tentem criar, eu quero que vocês criem uma figura humana, mas assim com um traço muito simples, para a gente poder conseguir fazer um desenho. Por exemplo, eu faço ela no primeiro quadrinho, eu repito ela no segundo, porque se vocês forem observar aqui, ó, o Dilbert, ele é uma figura facílima de desenhar, né? A cabeça dele, ela se junta ali com o cabelo, estão vendo? E depois na outra página, que é a outra tira que nós vamos analisar, é uma figura assim do You Believe in Destiny, né? É interessantíssimo, é outra questão existencialista. Vocês podem até ler. E a figura também é uma figura facílima de desenhar. Então, eu acho que não vai ser difícil para vocês, né? Criar aí um desenho, um ícone, né? Representando a figura humana, para a gente também tentar colocar para fora as nossas questões existencialistas, né? Então, pessoal, dessa maneira já vou terminando, né? Que é a nossa aula de introdução aqui desse capítulo. E na nossa live a gente conversa melhor, então, sobre isso, tá bom? Então, desejo uma ótima semana para vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.